Santo Agostinho, livro 1, capítulo 6, Confissões. Todavia, permita-me recorrer à tua misericórdia, eu, pó e cinzas. Permita-me falar contigo, já que falo à tua misericórdia e não a homens escarnecedores. Tu também talvez desprezes a mim, embora heis de retornar e compadecer-te de mim. E o que poderei dizer, ó Senhor meu, a não ser que desconheço a forma como cheguei a esta vida moribunda, se é que posso chamá-la de vida, a este estado de morte em que vivo? Então, imediatamente, o conforto da tua compaixão tomou conta de mim, como eu ouvi dos pais que me geraram, pois de nada me recordo, de cuja substância tu usastes para me formar. Assim recebeu meu aconchego do leito materno, e não foram minha mãe ou minhas amas que guardaram o próprio seio para mim, mas foste tu quem me concedeste o alimento da infância por meio delas. De acordo com a tua ordenança, pela qual tu distribuíste riqueza que a ti pertence nas fontes ocultas de todas as coisas. Tu também deste a mim o tanto necessário, a fim de que eu não desejasse mais do que tu me deste, assim como o desejo de minhas amas em darem-me o que tu a elas deste. Pois elas, com afeto vindo dos céus, voluntariamente me deram do que nelas transbordava, aquilo que de ti veio. Por consequência, este bem que elas a mim fizeram, a elas também fez bem. Não foi de fato proveniente delas, mas por meio delas, porque de ti, ó Deus, provém todas as coisas boas e do meu Deus vem toda a minha saúde. Isto, portanto, aprendi. Tu, por meio dos presentes teus, em mim e sem precisar de mim, anuncias a ti mesmo a mim. Porque nada sabia eu além de mamar, sossegar no que me agradava e chorar pelo que feria minha carne. Nada mais. Depois disso, comecei a sorrir. Primeiro enquanto dormia, depois ao andar. Isso foi o que me disseram e nisso acreditei. Porque assim observamos em outras crianças, embora de mim mesmo nada recorde. Pouco a pouco me tornei consciente de quem eu era e quis expressar minhas vontades àqueles que as podiam satisfazer, uma vez que eu mesmo não era capaz. Pois as vontades estavam dentro de mim, enquanto elas não estavam nem podiam, em qualquer hipótese, adentrar meu espírito. Então, sacudia-me e fazia barulho, esforçando-me para comunicar o que queria por meio dos poucos sinais que conhecia e da forma como podia. Expressava assim, embora não claramente, o que desejava. Quando não era prontamente atendido, fossem minhas vontades dolorosas ou incompreensíveis, indignava-me contra os mais velhos por não se submeterem a mim. Indignava-me contra aqueles que não me deviam serviço, por não servirem a mim, e vingava-me deles, derramando-me em lágrimas. Aprendi como comportam-se as crianças ao observá-las, e vi que eu também era assim, pois elas inconscientemente puderam demonstrá-lo melhor que as minhas amas, as quais tudo presenciaram. Ah, minha infância, há muito findou-se e continuo eu a vivê-la. Mas tu, Senhor, que para sempre vives e em quem nada fenece, pois antes da fundação do mundo e antes de ser possível haver antes, tu eras e és Deus e Senhor de tudo o que criaste, e em ti permanece, para sempre inabalável. A causa primeira de todas as coisas efêmeras e de todas as coisas inconstantes. Habita a fonte em ti, imutável, e em ti vivem as razões eternas de todas as coisas injustificadas e temporais. Diga, Senhor, diga-me, a ti suplico, diga, todo misericordioso, a este lastimável ser. Terá a minha infância sucedido outra fase da minha vida que acabou antes disso? Terá sido este tempo anterior o período que passei no ventre da minha mãe? E antes daquela vida outra vez, ó Deus, alegria minha, onde estava eu? Ou em quem eu estava? Pois ninguém tenho para que me diga, nem pai, nem mãe, nem experiência de outrem, nem a minha própria memória. Ris tu de mim quando lhe pergunto tais coisas?
Deveria eu louvar-te e agradecer-te por aquilo que sei? Agradeço-te, Senhor dos céus e da terra. Louvo-te por meus traços mais primitivos e pela minha infância, da qual nada me recordo. Pois tu decretaste que o homem haveria de aprender mais por meio de outros que por meio de si. Mesmo e crer na força de frágeis mulheres. Mesmo antes tinha vida no final de minha infância. Procurava emitir sinais a fim de fazer conhecidas aos outros as minhas sensações. Onde poderia tal ser habitar, senão em ti, Senhor? Seria alguém seu próprio artífice? Ou poderia uma única veia, capaz de fluir essência em vida em nós, ter origem em qualquer outro senão no Senhor? Em quem a essência e a vida são uma só? Pois tu mesmo és a suprema essência e a vida. Tu és o Altíssimo, imutável, e em ti o hoje não tem fim. Apesar de em ti terem fim, todas as coisas também não estão em ti, pelo que não subsistiram se tu não as sustentasses. E por não se acabarem os teus anos, estes anos teus são hoje um só. Quantos anos nossos e de nossos pais passaram pelo teu hoje, e por meio destes receberam duração para serem como foram, assim como outros hão de vir e passar e ser moldados como devem ser? Mas tu és ainda o mesmo, tudo que virá a existir amanhã e depois, tudo o que existiu ontem e antes, tu os fizeste hoje. Que significado tem tais coisas, tão incompreensíveis, que os homens se riam ao questionar? Que coisas são essas? Estejamos mais satisfeitos em encontrar-te e não compreendendo que em compreender sem encontrar-te.